Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar da evolução do empreendedorismo. Primeiro, o termo empreendedor ele surge na França e designava aquele que assume riscos e começa algo novo. Então, desde o início tinha essa ideia de assumir riscos e também de ser inovador. O primeiro empreendedor é considerado Marco Polo, um viajante veneziano, lá do século XIII. Foi a primeira pessoa para a qual o termo empreendedor foi designado. Tá? Se a gente pensar no sentido de empreendedor hoje, sentido amplo, a gente pode dizer até que os homens da caverna eram empreendedores, porque eles assumiam riscos e criavam coisas novas, entre outras coisas. Só que não se tinha o termo empreendedor. A primeira vez que aparece esse termo de origem francesa foi para esse navegador aqui veneziano. O que ele fez? Ele tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente a fim de vender as mercadorias de um homem capitalista. Esse homem que era o capitalista. Porque o que era comum antes? Eu tinha minhas mercadorias e eu ia me aventurar vendendo elas. Tá? Não era comum eu pegar a mercadoria de outras pessoas e me aventurar vendendo elas, tendo ali um contrato com essa pessoa, de devolver um X e ficar com uma outra parcela ali dos lucros. Então, aqui começa a separação do empreendedor para o investidor ou capitalista, porque antes era a mesma pessoa. Aqui não, o empreendedor vai ser aquele que assume o risco físico, emocional, gerencial ali do negócio, e o capitalista vai ser assumir o risco financeiro. Ele vai colocar, por exemplo, as mercadorias, que contabilmente é um ativo. Né? Se der errado ali o empreendimento, quem vai ter a perda de mercadoria é o capitalista. Então, essa divisão começou aqui, tá, com Marco Polo, e hoje ela é cada vez mais importante. Só que ela foi se consolidando aos poucos, não foi de imediato. E aqui a gente já percebe uma característica dos empreendedores. Olha só, o Marco Polo não tinha dinheiro nem bens. Então, aquela ideia de que para você empreender você precisa de dinheiro, ela é errada desde aqui, tá? Porque você, com uma boa ideia, com uma boa aptidão ao risco, no caso a ideia do Marco Polo era essa nova rota comercial, se alguém achar essa uma boa ideia, alguém vai te financiar, no caso aqui o capitalista ou o investidor. Então, aqui começa a aparecer o primeiro empreendedor. E aí, na Idade Média, esse termo empreendedor ele era usado para pessoa que gerenciava grandes projetos de produção com recursos provenientes geralmente do governo. Então aqui os governos eram os grandes investidores. Você não tinha ali os grandes capitalistas, você tinha os estados-nações, os feudos, enfim, financiando pessoas para gerir ali os projetos de produção. E era o governo que assumia o risco financeiro, assim como lucro ou prejuízo. Então o empreendedor aqui ele está mais como um gestor. Então ele vai gerenciar ali as operações do governo, o governo vai pagar ele por isso, e ali o que tiver lucro ou prejuízo vai para a conta do governo. Tá? Mas o termo empreendedor era usado para isso, bem diferente do que seria hoje. Hoje seria muito mais um gerente ou gestor, tá? Não necessariamente um empreendedor que faria esse papel. Já no século XVII, é estabelecido um novo tipo de contrato, ainda entre os governos e os empreendedores, em que os empreendedores assumiam o risco. Como era isso, tá? O governo exige X pelas vendas. Então, tem lá os recursos do governo, tem lá grupo de produtos para vender, e aí o governo diz assim, olha, vende isso aqui, eu quero X. Aí o empreendedor vai lá e vende no preço que ele achar adequado. O que ele conseguir acima de X é o lucro do empreendedor. Ou se ele não conseguir vender X, o empreendedor que assume o prejuízo, porque o empreendedor assume o compromisso de pagar X ao governo. Então, o risco financeiro aqui também ele é dividido, tá? Vai dizer isso, tanto o empreendedor como o governo, mas muito mais para o empreendedor. Então, esse novo tipo de contrato está muito mais próximo do que é hoje o empreendedorismo. E aqui, no século XVIII, já tem essa solidificação de fato da diferença entre o investidor e o empreendedor, não mais só os governos, já começam a aparecer os grandes grupos capitalistas, os grandes investidores, e tem vários exemplos aí na humanidade do quanto que isso é relevante. Por exemplo, Thomas Edison, que é o grande cientista, ele também, a gente pode dizer que era um empreendedor, né? Porque ele fez a pesquisa dele sobre eletroquímica, tanto na área da eletricidade como na área química, com auxílio de
investidores que financiaram os projetos de pesquisa dele e, obviamente, queriam ali retornos financeiros e obtiveram não só para eles, mas também para toda a humanidade. Daí a importância dos empreendedores e de você ter também investidores que confiem naquelas ideias para que a sociedade evolua. Então, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.